Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui a B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso de Direito Administrativo regular. Estamos vendo aí, pessoal, o ponto de responsabilidade civil do Estado. Vamos fazer um breve panorama aqui do que nós já vimos até agora, para a gente entrar numa tela que a gente vai fazer um detalhamento do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lembrando aí, pessoal, que a responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco, ela é uma responsabilidade objetiva, ou seja, não há necessidade de se demonstrar dolo ou culpa do agente público. Lembrando que o dolo ou culpa do agente público só vai ser relevante para a ação regressiva, porque o agente público responde de forma subjetiva. A administração, o Estado, responde de forma objetiva. Como regra, nós vamos ver que na omissão há algumas divergências doutrinárias que nós vamos falar mais adiante. Pessoal, vamos detalhar agora, lembrar que essa teoria do risco administrativo, que admite excludentes e atenuantes. Lembrar também que essa responsabilidade, ela para que a vítima tenha direito à indenização, tem que se provar o quê? 3 coisas: o dano, o ato, o comportamento da administração, do Estado e também o nexo causal. Vamos lá para a tela para a gente detalhar agora esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que traz, essa ideia da responsabilidade civil objetiva. Essa responsabilidade, pessoal, ela será objetiva quando se tratar de quê? De pessoa jurídica de direito público, ou seja, a União, Estado, município, DF, que fazem parte da administração direta, os 4 aqui, as autarquias e fundações públicas de direito público, que são pessoas jurídicas de direito público, que integram a administração indireta. Lembrar que essas duas aqui integram a chamada administração indireta. E além disso, pessoal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviços públicos, sejam integrantes ou não da administração direta, elas também respondem de forma objetiva com base na norma do artigo 37, parágrafo 6º. Exemplo: concessionária de serviço de telefonia, empresa que presta serviço de transporte urbano local, por delegação, a empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, os cartórios também, extrajudiciais, também estão nesse rol. Então, olha só. Quem é que responde de forma objetiva de acordo com a Constituição? As pessoas jurídicas de direito público. Aí nós temos a administração direta, União, Estado, município e Distrito Federal. E nós temos também as pessoas jurídicas da administração indireta, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Além dessas, pessoal, as pessoas jurídicas de direito privado, sejam elas integrantes ou não da administração pública, se ela presta um serviço público, ela também responde de forma objetiva. Então, muito cuidado, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública que seja prestadora de serviço público, responsabilidade objetiva. Se elas exploram atividade econômica, essa responsabilidade ela será subjetiva. Muito cuidado com isso, colocamos inclusive uma observação aqui nos slides. Olha, sociedade de economia mista em empresa pública exploradora de atividade econômica, a responsabilidade ela não é objetiva. Então, muito cuidado com essa observação aqui. O agente público, seja político, seja agente administrativo ou particular em colaboração com a administração, causador do dano, ele deve ter atuado nessa qualidade, ou seja, no exercício da função estatal, da função pública. Lembrando, então, pessoal, que o Estado só vai responder quando esse agente público estiver atuando, esse agente público causador do dano, estiver atuando na qualidade, na condição, ou seja, no exercício de alguma função administrativa, ok? Alguma função estatal. Pessoal, vamos agora, detalhando isso, mostrar para vocês que dessa norma nós temos 2 relações de responsabilidade, tá? Nós até já falamos isso na aula passada, vamos frisar aqui. É a chamada dupla garantia, pelo Supremo Tribunal Federal, chama isso de dupla garantia. Primeiro, a do Estado e de seus delegados
na prestação de serviço, ou seja, você tem uma relação de responsabilidade do Estado e de seus delegados na prestação de serviços públicos perante a vítima do dano. Essa responsabilidade é de natureza objetiva, baseada no nexo causal, na teoria do risco, tá? Eu vou pensar assim. Aqui é o Estado, tá bom? Eu gosto de fazer esse triângulo aqui para você entender. Aqui é a vítima, tá? A vítima daquele dano causado pelo servidor público, pelo agente público no exercício de função pública. A vítima vai ingressar contra quem? Contra o Estado. Essa responsabilidade aqui, ó, ela vai seguir esse patamar do item primeiro, tá? Já o Estado depois, aqui eu vou colocar aqui o AP minúsculo, né, que é o agente público. O agente público, não é a administração pública aqui, tá? O agente público, ele vai responder perante a própria administração, perante o próprio Estado. Então, vou colocar esse azinho aqui até minúsculo. Agente público, ele vai responder perante o próprio Estado, na ação regressiva, tá? Aqui, ó, a relação do agente público, causador direto do dano, perante o Estado ou delegatário, na prestação de serviço público de natureza subjetiva. Então, essa responsabilidade dessa outra linha aqui, ó, ela é subjetiva. Já dessa aqui é objetiva. Pessoal, vamos detalhar isso, que é muito importante. O Estado ou o prestador de serviço público responde perante a vítima e essa responsabilidade ela é objetiva. Nós vamos ver que o Supremo Tribunal Federal ele não permite, por exemplo, que a vítima ingresse com ação contra o agente público. Ou seja, para o Supremo, a vítima, tem que entrar com ação contra o Estado. E o Estado, depois, indenizando essa vítima, ele vai entrar com ação regressiva contra o agente público, demonstrando que esse agente público tem atuado com dolo ou culpa, para que ele, Estado, possa ser ressarcido. Obviamente, pessoal, que aí há duas relações jurídicas. Uma relação jurídica que mostra uma responsabilidade objetiva e uma relação jurídica que mostra uma responsabilidade subjetiva. Lembrar, o agente público responde sempre de forma subjetiva. Para que ele responda, tem que haver a demonstração dele ter atuado com dolo ou culpa. Lembra lá do primeiro caso que nós lemos do Joãozinho, que estava dirigindo um veículo? Para que ele responda, ele tem que ter atuado com dolo ou culpa, tá? Então, em suma, nós temos o quê? Duas relações, duas regras, né? A da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente. Eu coloquei com base nisso, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a ação de indenização deve ser proposta, ou seja, deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica e não contra o agente público, nem mesmo em litisconsorte passivo. O que é o litisconsorte passivo? É quando o sujeito entra contra dois réus, né? Contra dois réus. No caso aí, será que a vítima poderia entrar com ação contra o Estado e contra o agente público? Não, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não. O STJ tem entendimento nesse sentido, mas, né, o que prevalece aí é a decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse tema 940, né, um tema de repercussão geral, que foi definida essa tese, ou seja, não há possibilidade da vítima, do particular, ingressar contra o agente público, nem em litisconsorte passivo, ou seja, ele tem que entrar primeiro, né? Entra contra o Estado, se o Estado indenizar, aí o Estado vai buscar ali a regressiva perante o servidor, perante o agente público. Prosseguindo agora, com questões, né? Como é que esse trem cai em concurso? Como é que esse trem cai em concurso? Vamos lá. Vamos lá. A responsabilidade civil objetiva do Estado não abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Bingo! Certíssima! Muito cuidado, pessoal. Aquelas duas integrantes, né, pessoas integrantes da administração indireta, que são pessoas jurídicas e direito privado, sociedade de economia mista e empresa pública, né, que nós vimos que ela pode tanto exercer atividade econômica como prestar serviço público. Muito cuidado que quando elas exercem atividade econômica, essa responsabilidade não é objetiva, tá?
Então, muito cuidado com isso aí. Lá na tela, pessoal, agora, tem uma falhinha aí, lá na tela agora, então tá certa. Não abrange as exploradoras de atividade econômica, tá? Próximo item. Considere que determinado agente público, agindo nesta qualidade, ou seja, na qualidade de agente público, e no exercício do poder de polícia, tenha causado prejuízo, ou seja, dano a um terceiro, a um particular, né? Nessa situação, em razão do exercício do poder de polícia do agente, não poderá incidir a responsabilidade objetiva do Estado. Errado, poderá. Ora, se o agente público está atuando na sua função, na sua qualidade de agente público, e ele venha a causar dano, veja, quando se está falando na qualidade de agente público, não importa a sua atividade, pode ser poder de polícia, pode ser atividade de fomento, pode ser prestação de serviço público, não importa a atuação. Se ele está atuando na qualidade, na condição de agente público, danos que sejam causados na esfera do particular, na esfera do terceiro, haverá uma responsabilidade do Estado e essa responsabilidade, como nós vimos, ela é objetiva porque independe de dolo ou culpa do agente. Vamos lá para a próxima. O princípio da responsabilidade objetiva do Estado, adotado no ordenamento jurídico nacional, ou seja, no Brasil, não exclui a possibilidade de apuração de responsabilidade do agente público causador do dano a terceiro, embora deva se dar no âmbito de ação regressiva e mediante a comprovação de culpa ou dolo. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Tem que haver a comprovação de que aquele agente público atuou com dolo, ou seja, com intenção, ou então com culpa no seu sentido estrito, que significa o quê? Inobservância do dever de cuidado, né? É a negligência, é a imprudência, a imperícia. Nós temos aí uma atuação culposa. Então guarde isso. O agente público só responde de forma, né, ali na responsabilidade civil, se houver a comprovação de dolo ou culpa por parte, né? O Estado é que tem que comprovar que ele atuou com dolo ou culpa, tá bom? Agora a vítima, para ela cobrar a indenização do Estado, ela não precisa de provar dolo ou culpa, ela precisa de provar só o quê? O comportamento da administração, seja ação ou omissão, o dano, né, seja ele material ou moral, e também o nexo causal, que é aquela relação de causa e efeito, né? Vamos adiante. Temos mais questões aqui. Esse é um tema muito importante, um tema bastante prático, normalmente cobra-se bastante questões práticas. Caso um cidadão do município de Aracaju seja atingido por um disparo de pistola realizado por um agente policial do Estado. Então, o agente policial fez um disparo de pistola ali e atingiu um cidadão. A responsabilidade do Estado de Sergipe será subjetiva, sendo necessário que o cidadão comprove a imperícia. Imperícia se refere a uma das modalidades de culpa, né? Do policial para ser indenizado? Não, não precisa, porque a responsabilidade ali ela é objetiva. Então está errado. Frisando mais uma vez aqui comigo, pessoal, quando o agente público está atuando, né, no exercício da função administrativa, a sua função pública, vamos colocar assim, no sentido mais amplo, se ele causa dano a um particular, essa responsabilidade ela é objetiva. O agente público é que responde de forma subjetiva. A responsabilidade do Estado ela é objetiva, independe de dolo ou culpa. Mais uma, concessionária de serviço público, então está prestando um serviço público, uma pessoa jurídica, né? Tem direito privado, prestando serviço público, somente pode responder subjetivamente ao dano que causar ao usuário, uma vez que se trata de um serviço não prestado diretamente ao Estado. Não. Responsabilidade dele, ela é objetiva, da pessoa jurídica, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, né, que nós vimos aqui, ó. 37, parágrafo 6º, está mostrando na tela. Pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, tá? Responde de forma objetiva, tá, pessoal? Não vamos errar isso na prova,
Pessoa jurídica de direito privado, mesmo que ela não seja integrante da administração pública, um concessionário, por exemplo, a administração delegou um serviço público para um determinado particular, esse particular, no exercício da função daquele serviço público, se ele vier a causar dano a alguém, a responsabilidade ali ela é objetiva, né? A concessionária também responde de forma objetiva. Então está errada. Vamos fazer a última questão. Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado que exerça atividade econômica, então está exercendo atividade econômica, responderá objetivamente? Não. Se ela exerce atividade econômica, não é objetiva, é subjetiva. Pelos danos de seus agentes nessa qualidade causados a terceiro, resguardar o direito de regresso. Então aqui nós temos um erro, né? Você pode corrigir tanto aqui como aqui. Se essa exerce atividade econômica, é subjetiva. Aí você coloca pré-serviço público, né? Aí é objetivo. Então, pessoal, é lembrar disso, tá? Se exerce atividade econômica, ela vai ser regida quase que integralmente aí sobre o direito privado, por isso que a responsabilidade ela é subjetiva. Se ela presta serviço público, aí nós temos um viés de aplicação do regime jurídico de direito público, regime que se resguarda, né? Aí essa responsabilidade, ou seja, porque a responsabilidade objetiva, convenhamos, ela é favorável à vítima, porque a vítima não precisa de provar dolo ou culpa, né? Prosseguindo, a responsabilidade agora civil do agente, né? Como é que o agente público responde, né? Olha só, o agente público, ele é sempre, a sua responsabilidade é sempre o quê? Subjetiva, isto é, depende de culpa no sentido amplo. Pessoal, muito cuidado, quando eu digo culpa no sentido amplo, eu estou a dizer que ali, né, há a expressão também de dolo, né, no sentido ali de intenção, e também a culpa no sentido estrito. A culpa no sentido estrito é a negligência, a imprudência ou a imperícia, né? A inobservância de um dever de cuidado é o que nós traduzimos aí como culpa, né? Negligência, imprudência e imperícia. Culpa no sentido estrito, né? Culpa no sentido amplo abrange dolo e culpa no sentido estrito. Culpa no sentido estrito, negligência, imprudência e imperícia. Para que o agente público responda, ele tem que ter atuado com dolo ou culpa. Lembrar disso. Para, então, que ele responda pelos danos causados ao particular, ou mesmo dano ao Estado, deverá ter atuado com culpa no sentido amplo, que abrange a culpa no sentido estrito, negligência, imprudência e imperícia, ou o dolo, que é a intenção, né, de cometer, de praticar alguma coisa. Quando o agente público, no exercício da função administrativa, causar dano ao administrado por dolo ou culpa, a administração pública responde, mas ela possui o direito de regresso contra esse agente público, né? Se o dano for ao erário, não há ação regressiva, mas ação direta contra o agente. Isso aqui é importante, porque o cara sempre acha, sempre pensa que é ação regressiva. Depende, porque às vezes o dolo foi causado, né, contra a vítima e às vezes também contra o Estado. Vamos supor que o veículo oficial, né, na batida, ele também foi destruído. Então ali houve dano também ao erário. Então veja o que a gente diz, que em relação ao erário, ao Estado, o agente público não responde de forma regressiva, ele responde diretamente. Em relação ao particular, à vítima, é que ele responde de forma indireta, vamos pensar assim, ou seja, na ação regressiva. Primeiro o Estado responde de forma direta, o Estado vai indenizar essa vítima e depois vai se regressar contra o agente público, demonstrando, né, que ele atuou com dolo ou culpa. Mas se for contra o erário diretamente, nós não temos ação regressiva, né? Muito cuidado, a ação regressiva é só quando há o particular envolvido. Ainda que exista para o agente público causa excludente de ilicitude penal, isso aqui é importante, esse fato não afasta a responsabilidade civil do Estado por danos causados a particular.
O Estado também responde mesmo por ato lícito. Isso aqui é importantíssimo. Pessoal, tem algumas situações que afasta a licitude do ato, né? A ilicitude do ato do agente fica afastada. Vamos pensar assim, ao usar as causas, né, excludentes de licitude penal, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, vamos supor que um agente público, em legítima defesa, ali, né, um policial, por exemplo, em legítima defesa, vem um vagabundo, começa a atirar nele, ele é legítima defesa, e ele, ao atuar em legítima defesa, atinja, né, não vou colocar aqui, não vou matar ninguém não, atinja o carro de um particular e o carro fica todo alvejado de tiros ali. Ora, o agente público, ele não cometeu um crime ali, até porque ele não atuou nem de forma dolosa mas vamos supor que ele pudesse ser condenado a alguma coisa aí, e ele tem uma exclusão da licitude penal, ele está situação de legítima defesa, né? Então, neste caso, ele não responde, o agente. Agora, o Estado, como ele responde, mesmo no caso de ato lícito, então, nesse caso aí, aquela pessoa que teve seu veículo todo alvejado de tiros ali, ele vai ter direito de receber do Estado uma indenização. Agora, o agente está atuando ali com uma legítima defesa. Né? A legítima defesa é uma excludente lá da licitude penal. Então, ele, agente público, não vai responder por nada, mas o Estado vai responder pelo dano causado por esse agente, mesmo quando o agente público tenha atuado com alguma excludente da licitude penal. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, né? Aquelas excludentes previstas lá no direito penal. Beleza? Porque o Estado também responde por ato lícito. Veja só, as excludentes, pessoal, elas afastam o quê? O nexo causal. As excludentes de responsabilidade nós vamos ver agora. E também a responsabilidade do Estado. Vimos, pessoal, que a responsabilidade do Estado, fundada na teoria do risco, ela é uma responsabilidade objetiva. Mas a teoria do risco, adotada no Brasil, a teoria do risco administrativo, que admite excludentes. O que é uma excludente? É um evento, algum fato, que exclui a responsabilidade, porque ela afasta o nexo causal. Professor, quais são essas excludentes? A principal, a que cai mais em prova, é a culpa exclusiva da vítima. Tá? Alguns autores colocam lá força maior, outros colocam caso fortuito. Tá? Eu entendo que só a força maior. O caso fortuito a gente precisa analisar, porque existe o fortuito interno, o fortuito externo. Né? Eu diria que o fortuito externo não afasta, né? O interno não afastaria. Mas não vamos entrar nessa discussão agora. Vamos estudar um pouco aí os casos, a gente vai discutindo e abrindo aí alguns comentários. Olha só, a Di Pietro, né? Maria Silva de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, para eles são excludentes a força maior e a culpa exclusiva da vítima. Defendem que o caso fortuito não é um excludente, tá? Então, para esses dois autores, caso fortuito não é excludente, força maior e culpa exclusiva da vítima seria. O que é a força maior? Evento da natureza imprevisível e irresistível, estranha à vontade das partes. Por exemplo, um terremoto, uma enchente que não tinha jeito de evitar, né? Não sendo imputável à administração, ela não pode responder. Então imagine, se houve uma enchente inesperada num determinado local. Pessoal, não são aquelas enchentes com data marcada, né? Que se sabe que todo ano vai chover naquele mesmo lugar. Mas eu coloco o exemplo mais forte, um terremoto, é imprevisível. Então esse terremoto, os danos que esse terremoto venha a causar, é um dano causado por força maior, o Estado não pode responder, porque eu estou ali diante de um evento imprevisível e irresistível. Não tinha como o Estado prever e não tinha como o Estado resistir, né, àquela situação para evitar o dano. Culpa exclusiva da vítima, que é o que mais cai nas provas, tá? Como excludente. A culpa exclusiva da vítima, ou seja, é uma culpa que só a vítima teve, que só ela causou o dano, tá? A vítima que deu causa ao dano. Se a culpa, pessoal, for concorrente, não é excludente, mas será um atenuante, porque reduz a indenização, pois existe ali uma compensação de culpas. Então guarde isso. A culpa da vítima pode ser
concorrente, ou seja, quando ela concorre de alguma forma para o resultado danoso, para o dano, aí o Estado vai responder, mas vai ocorrer uma atenuação, uma redução da sua responsabilidade. Normalmente haverá uma redução na indenização, tá? Quando a culpa é concorrente. Já se a culpa é exclusiva, aí ela é excludente, né? Se a culpa é exclusiva, aí haverá uma excludente de responsabilidade, o Estado aí não responde, tá? A responsabilidade civil ficará afastada porque o nexo causal não será configurado. O caso fortuito, né, alguns autores colocam, decorre de um ato humano, uma falha da administração. Alguns doutrinadores incluem também o fato terceiro como excludente, tá? O que é contestável, segundo a Maria Silva de Pietro. O certo, pessoal, é que a questão se resolve no exame do nexo de causalidade. É muito comum, às vezes, também, se falar assim, foi um fato exclusivo de terceiro, né? Um ato exclusivo de terceiro. Aí tudo bem, todo aquele dano foi causado por um terceiro, era um ato imprevisível para o Estado, inevitável, tudo bem. Mas aí teremos que acrescentar outras coisas, né? Agora, na sua prova, se mostrou lá só culpa exclusiva da vítima, pode marcar que é excludente. Força maior, também as bancas têm aceitado aí como excludente. O caso fortuito, o Supremo Tribunal Federal acolhe, né, essa situação, mas às vezes numa prova, né, muito cuidado que não é uma posição aí uniforme. A banca procura evitar pisar em solo ali, né, que não seja tão firme, né, como às vezes tem matérias, temas, né, que são ali fluidos, algumas pessoas pensam de uma forma, outras pessoas pensam de outra, a banca procura evitar. Olha só, o Supremo Tribunal Federal diz: o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto. Eis que admite o abrandamento, né, quando se atenua, e até mesmo a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias, no caso fortuito, força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. Lembrar que a culpa que exclui é a culpa exclusiva. Então veja, o próprio Supremo, né, quando ele traz lá nos seus julgados, ele coloca o caso fortuito, mas eu volto a dizer, não é uma posição unânime na doutrina, né? Como acabei de citar para vocês, Celso Antônio Bandeira de Mello e também a Maria Silva de Pietro, os dois não colocam o caso fortuito como excludente. Veja só, um caso que às vezes cai bastante em prova é uma hipótese de suicídio em presídio. Tá? O STJ e o STF têm entendimento no sentido de que o Estado responde de forma objetiva pelo suicídio ocorrido no interior do estabelecimento prisional, porque aqui, pessoal, há uma inobservância do seu dever específico de proteção. Veja só, o que se entende? Haveria a posição de garante, de garantidor. O Estado, quando eles têm alguma pessoa sob a sua guarda, por exemplo, ocorre no presídio, numa escola, né? Ele tem a posição de garantir a integridade física dessa pessoa. Ele tem um dever específico de proteção. Quando ele viola esse dever específico de proteção e há ali, por exemplo, um suicídio num presídio, uma morte de alguém num presídio, tem-se entendido que essa responsabilidade do Estado ela é objetiva porque ele violou o dever específico, o dever especial de proteção, tá? Vamos agora ver como é que esse trem cai em concurso. Como é que esse trem cai em prova, né? É o que a gente vai ver agora. Olha só, a apuração de eventual responsabilidade civil dos agentes dispensa a presença de conduta dolosa ou culposa. Veja só que pegadinha. Ele está perguntando a responsabilidade civil dos agentes. E como nós vimos, a responsabilidade civil dos agentes, ela é sempre subjetiva, ou seja, depende, então não dispensa a presença de conduta dolosa ou culposa. Pessoal, errada, não vamos errar isso em prova. Porque quando estamos falando de uma responsabilidade do agente público, ela sempre
para quem acha aí que sempre está errado em concurso, muito cuidado. Ela é sempre subjetiva, porque há necessidade de se demonstrar que esse agente agiu com dolo ou culpa. Errada a questão. Mais uma, o Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes, sempre que estes estiverem amparados por cláusula excludente de licitude penal. Não, mesmo que o agente esteja atuando com, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, o Estado pode vir a responder. Nós falamos isso, porque a responsabilidade do Estado, ela é o quê? Objetiva. Então, o Estado não será somente responsável pelos danos causados por seus agentes, sempre que esses estiverem amparados por cláusulas excludentes de licitude penal. Errado. Tá? Então, nós temos ali situações em que ele vai ser responsabilizado sim, porque o Estado responde de forma objetiva. O que temos que demonstrar, o que a vítima tem que demonstrar, para que ela tenha direito à indenização é o quê? O dano, que pode ser material ou moral, a atuação do Estado, a atuação de algum agente de Estado, agente público, e o nexo causal. Demonstrando essas três coisas, haverá o direito à indenização, porque nós temos uma responsabilidade aí objetiva a ser configurada. Próximo item, então, mesmo que o agente não tenha atuado de forma ilícita, ele atuou com uma excludente de licitude. Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo, ou seja, uma omissão de servidor público, a responsabilidade deste, ou seja, do servidor, do agente público, será subjetiva. Sim, a dele sempre tem que ser subjetiva. Pessoal, falou em agente público, guardem isso. O agente público responde de forma subjetiva na responsabilidade civil. Lembrar que o agente público pode responder nas três esferas, na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil. Nós estamos falando aqui, nesse tema, da responsabilidade civil do agente, que ela é sempre subjetiva. Mais itens. A força maior, a culpa concorrente da vítima e a culpa de terceiros são considerados cláusulas excludentes da responsabilidade civil extracontratual objetiva. Veja, culpa concorrente não é. Nós temos a culpa o quê? Exclusiva. A culpa exclusiva da vítima é que vai excluir a responsabilidade. Então tem um erro ali. A culpa de terceiro depende, só se ela for uma culpa também exclusiva, um ato exclusivo de terceiro, então aqui também haveria um probleminha. Pessoal, para efeito de prova, guardem isso. Culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade civil do Estado. Força maior, pode colocar que sim, Celso Antônio Bandeira de Mello, a própria Maria Silva são bastante seguidas aí nos concursos, os dois entendem. Quando você vai para a culpa do terceiro, tem que deixar claro que a culpa é exclusiva do terceiro, que o Estado não tinha como evitar aquilo. Então, tem que ficar claro na questão, tá? Para excluir. Mais uma. O direito pátrio adotou a responsabilidade objetiva do Estado sobre a modalidade de risco administrativo. Modalidade de risco administrativo, tudo bem. Assim, a culpa exclusiva da vítima é capaz de excluir a responsabilidade do Estado e a culpa concorrente atenua, ou seja, reduz o valor da indenização devida. Bingo! Dá até para estudar, Teoria do risco administrativo foi a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico e essa responsabilidade ela é objetiva porque basta provar o dano, o comportamento, a ação administrativa do agente público e o nexo causal, mas, porém, se admite as excludentes. O Estado responde mesmo quando a sua atuação for lícita. Lembrar disso, viu, pessoal? Com base na responsabilidade objetiva. Teoria do risco, Se um terceiro aproximar-se de um autor de um crime que estiver imobilizado pela polícia, então o cara está ali imobilizado pela polícia, aparece um terceiro, aproxima-se desse autor e acertá-lo com um tiro letal, mata o sujeito, estará configurada a responsabilidade objetiva do Estado. Bingo! Pessoal, isso aqui foi uma decisão, inclusive, jurisprudência do STJ. Imagine você, o Estado
os policiais, né, fazem uma apreensão, prende uma pessoa, faz uma prisão ali, um sujeito que tenha cometido algum crime, esse sujeito está ali imobilizado, de repente chega um terceiro, né, por alguma vingança e mata esse sujeito. Ora, neste caso o Estado responde de forma objetiva, porque há ali já a sua posição de garantidor, ou seja, a partir do momento que ele tem aquele preso, né, aquela pessoa ali está sob a sua guarda, embora ainda não esteja lá dentro do estabelecimento prisional, mas ele está imobilizado ali, está sob a sua custódia, há ali o dever do Estado indenizar de forma objetiva, tá? Então, muito cuidado com isso, já caiu numa prova. Jurisprudência do STJ. Caiu agora em 2021, né? Recente essa questão, delegado de Polícia Federal. Vamos lá para a próxima. Caso um cidadão seja atingido por disparo de arma de fogo realizado por policial civil de Sergipe, o Estado poderá isentar-se da responsabilidade caso consiga comprovar culpa exclusiva da vítima. Bingo, certíssima. Se ele provar culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva da vítima é uma excludente de responsabilidade civil. Pessoal, muito cuidado que as excludentes têm que ser comprovadas pelo Estado, né? Porque como é uma situação que vai afastar a sua responsabilidade, deve ao Estado comprovar essas excludentes. Caso a vítima tenha, de algum modo, concorrido para a ocorrência do evento danoso, a responsabilidade civil do Estado será afastada. Não, ele concorreu, a responsabilidade aqui vai ser afastada, não. A culpa não é exclusiva, né? Houve uma concorrência da culpa, né? Ele concorreu para culpa concorrente, né? É o nome certo. Então, ela diminui, ela não afasta. Muito cuidado, viu, pessoal? Será reduzida e não afastada. Pessoal, culpa concorrente, eu aqui me perdi com o nome, concorrente, né? Quando há concorrência de culpas, responsabilidade do Estado será o quê? Atenuada. Quando a culpa é exclusiva da vítima, aí sim a responsabilidade civil do Estado será afastada, porque afasta nexo causal. Se todo o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima, não há nada que o Estado vá indenizar. Afasta a sua responsabilidade. Vamos lá. Aplica-se a compensação de culpas no caso de responsabilização concorrente entre o Estado e o particular. Bingo, certíssima. Pessoal, na culpa concorrente, há uma atenuação da responsabilidade. Há uma compensação das culpas, tá? Isso é importante. Foi cobrado em prova, tá aí. É importante, não vamos errar. Há uma compensação de culpas. Culpa concorrente, tá? Os dois foram culpados, vamos pensar assim, tá? Na culpa concorrente. Os dois concorreram para o resultado. Se um agente público causar dano a um particular, a indenização devida poderá ser reduzida nos casos em que a conduta do lesado, ou seja, da vítima, tiver contribuído para o resultado. Bingo. Tiver contribuído, nós temos ali uma responsabilidade atenuada, tá, pessoal? Reduzida. Pessoal, muito cuidado, né? Responsabilidade civil não é um assunto tão complexo assim. Às vezes as pessoas, pelos casos práticos, elas se perdem, né? Muito cuidado. Causas que nós vimos aí, as excludentes, cai bastante em prova, tá? Você deve ficar ligado. Culpa exclusiva da vítima, exclui responsabilidade. Culpa concorrente, reduz, atenua a responsabilidade civil, porque é uma atenuante e não uma excludente. Força maior, também você pode marcar lá que é uma excludente. Pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula, daremos continuidade a esse tema tão relevante para a sua prova. Fique com Deus, até a próxima.